Os seus olhos não são covis de trevas, mas cheios de luz, como os olhos do primeiro amor. Bom, o Sopro foi o primeiro espetáculo que eu fiz quando eu entrei no Teatro de Tábuas. Eu entrei junto com o André e era um espetáculo que revivia os cortejos fúnebres da década de 50, né? Mas pra mim já era uma coisa familiar, porque a minha infância foi em São José do Rio Pardo, mas eu passava muito em Itaquara, que é um distrito bem pequenininho, e era bem assim. O velório era na casa da pessoa, do falecido, então tinha esse cortejo. Só a figura das carpideiras que pra mim era a novidade, que eram essas mulheres contratadas para chorar, para dar mais emoção pro cortejo. Mas, de certa forma, estava na minha rotina, então foi um reencontro, que foi uma coisa também que depois eu fui crescendo, fui perdendo vínculo com isso. Quando eu comecei a fazer o Sopro, eu também me lembrei de muita coisa da infância. O interessante do Sopro é que a gente passou por uma das cidades da Itapiratiba, que Itaquara, onde eu passei a infância, que eu via esses cortejos, é distrito de Itapiratiba. E tinha coisas muito interessantes, porque a gente passava na rua e as pessoas saíam na porta de casa com crucifixo, que era o costume. E Itapiratiba é uma cidade que tem muita gente que veio da zona rural, de mais idade, então é daquela época, eles se identificavam automaticamente. Eles nem entendiam que era teatro, para eles era um cortejo mesmo que estava acontecendo. E era muito bonito ver isso, a espontaneidade do público, e de certa forma a gente se sentia um pouco responsável também, né? Porque se brinca com uma coisa dessas, é uma situação muito delicada. E a gente não brincava, a gente fazia de uma forma muito séria e respeitosa. Eu assisti o vídeo e foi muito engraçado, porque ver todo mundo com cara de moleque, a gente começando a declamar, olhando o jeito que eu declamei mesmo, foi muito engraçado. Ver a barba, algumas coisas não mudam, né? A gente envelhece, mas não muda. A falta de coragem para fazer barba não mudou. Mas acontecia também muito no cortejo, de pessoas, a gente começava o cortejo com um número, acho que era 20, umas 20 pessoas mais ou menos, variava, a gente viajava para cidades aí fazendo, e terminava com um turbilhão de gente vindo atrás achando que era um cortejo mesmo. Aí nos momentos, as pessoas se identificavam nos momentos que paravam e aí tinha as declamações. Mas o interessante é que tinha gente que apesar disso não entendia, eu não sei se eles achavam que era homenagem pro falecido ou o que era, mas eles ouviam as declamações e ficavam lá no final da fila cantando, e as ladainhas já eram conhecidas, então eles já pegavam as ladainhas e iam. Eu tinha acabado de chegar no Teatro de Tábuas, então isso como primeira experiência, já resgatar uma coisa da minha infância, e aqui no teatro que a gente trabalha tanto o ser humano, então o ser humano, o ator enquanto ser humano, para mim foi interessante já começar a mexer em coisas da minha bagagem logo que entrei. O Teatro de Tábuas eu tinha a ideia dele que era viver teatro 24 horas por dia, mas enquanto espetáculo mesmo eu não tinha feito nada. Então esse primeiro contato foi uma ideia interessante. Eu tinha feito espetáculos de rua, mas não dessa maneira. Que era espetáculo que era sempre com público, era sempre coisa alegre. E esse era um espetáculo que falava de morte. Os poemas que eram declamados eram mórbidos, ou tocavam aí no tema da morte. Foi muito interessante. O espetáculo de rua, a referência que eu tinha era sempre para fora e trazer o povo para alegria. Esse era para trazer para uma coisa mais intimista, mais calada. Eu não acreditava, não que eu pensasse racionalmente, mas eu não tinha a referência de que um espetáculo de rua pudesse trazer também esse lado mais compenetrado das pessoas e também o resgate, né, da identidade, porque isso acabou se perdendo. Os velórios hoje já não é mais na casa da pessoa, os velórios acontecem em velórios municipais, o cortejo geralmente o velório já é bem próximo ao cemitério, então acho que perde uma humanidade muito grande. Ganha sim praticidade, mas perde humanidade. Isso foi muito importante para eu enxergar também com outros olhos, fazendo esse espetáculo, o quanto era diferente, o quanto era mais próximo o contato das pessoas, né, dessa maneira antiga de se fazer um cortejo e velar o corpo também. Bom, no espetáculo era um dos declamadores, né, e ficava com as matracas, que era o Daniel na frente e eu atrás matracando, que eram os momentos entre uma ladainha e outra, dava matraca. Bom, eu acompanhava o cortejo, pra mim uma coisa engraçada, porque eu queria carregar o caixão, e aí quando me colocou pra tocar matraca, eu tinha acabado de chegar, eu falei, pô, então quer dizer que eu não faço teatro bem, eu tenho que bater a matraca. Como se fazer teatro tivesse a ver com o lugar que eu tivesse, né? Bom, o cortejo, ele era feito, primeiro que a gente
a gente revivia esse cortejo, mas a gente fazia o fluxo contrário. Nos cortejos naturais, velava-se a noite inteira o defunto na casa e o cortejo ia até o cemitério. Como a gente não tinha um defunto, então a gente fazia o contrário. Começava no cemitério das cidades e a gente ia passando, a gente escolhia um trajeto. Geralmente a gente buscava o trajeto que já se fazia. E aí que ia tendo todas essas manifestações, que eram as pessoas que saíam quando viam, colocavam a cruz na porta de casa, outros acompanhando, as velas sempre acesas. E a gente vinha descendo então do cemitério para o centro da cidade. E aí tinha disposição assim, ficava em primeiro uma pessoa carregando uma coroa com as flores, depois vinha o Daniel, que era o primeiro que estava com a primeira matraca, aí vinha a parte que estava ali o Zezinho só e a Priscila, que faziam o padre e a moça que rezava junto com o padre, entoava as ladainhas, aí vinha o caixão com 6 pessoas, que eu não lembro as pessoas agora, aí atrás ficava eu com outra matraca e depois vinha todo o cortejo. E aí vinham nesse cortejo que estavam as carpideiras e as pessoas começavam a seguir também o cortejo. Então o que a gente fazia era uma gambiarra. A produção ia na frente, então a gente parava, era uma coisa de 50 e 50 metros na teoria. Na prática era de bar em bar ou loja em loja, porque era uma saveira, uma caminhonetezinha pequena com as caixas de som. E em cima, quando parava, então eles corriam na frente enquanto a gente ia cantando a capela, ia devagarinho, eles corriam na frente, paravam ou no bar ou numa casa, alguma coisa, pediam um ponto de energia, ligava lá, botava e montava todos os receptores, porque a gente usava headset sem fio, né? Então aí a caminhonetinha virava uma coisa high-tech, cheia de antena para todo lado, e o pessoal já estava esperando a gente. Aí quando estava chegando lá, a gente ligava os microfones, aí começava a cantar. E a maioria das pessoas que estavam no cortejo, até as que assumiram a posição de carpideira, eram pessoas companheiras do Teatro de Tábuas, alguns eram funcionários, era todo mundo que ia chegando. Como a gente não tinha muita estrutura e o espetáculo era simples, então não tinha como fazer nem figurino. Então a gente aproveitava o que tinha lá de paletó, de terno escuro no nosso figurino e usava. Mas quem não tinha nada, vinham de casa com figurino, isso era muito gostoso, porque quem estava ali era porque queria muito fazer. Então vinha a esposa de um amigo nosso, que estava sempre no teatro, ela veio, trouxe, arrumava véu, às vezes a gente dava o chapéu, a pessoa trazia o véu de casa, ela mesma costurava, ela participava de toda a produção. Era muito coletivo, não era só... Então não tinha isso, os atores fazendo e os outros não fazendo nada, não assumindo posições. Todo mundo tinha, lógico que em graus de responsabilidade, a gente que estava à frente, a gente tomava muito mais responsabilidades, né? Mas as pessoas todas participavam.